Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Como é que fica a distribuição desses cipeiros? Muita gente me pergunta isso. Então vamos lá. Vai ficar 2 titulares do empregador e 2 suplentes do empregador, né? Titulares, efetivos, tudo é a mesma coisa, ok? A mesma coisa dos empregados. Vai ficar 2 titulares e 2 suplentes. Ou seja, total de 8 até agora, sim ou não? Ok. Desses titulares do empregador, o que eu vou fazer? Eu vou indicar o presidente da CIPA. Aliás, quem indica é o próprio empregador. Quando ele for indicar, você precisa falar para ele: olha, empregador, você vai indicar 2 titulares, 2 suplentes. Dentre esses 2 titulares, um será o presidente da CIPA. Ok? A mesma coisa acontece com os empregados. Os titulares dos empregados é que sai o vice-presidente da CIPA. E aqui ocorre um erro em muitas empresas, porque eles pegam o mais votado dos empregados e colocam como vice-presidente, enquanto a NR5 determina que o vice-presidente é escolhido pelos próprios cipeiros. Como é que funciona isso, Nestor? É o seguinte: na primeira reunião da CIPA, os cipeiros se reúnem e escolhem dentre esses 2 titulares quem será o vice-presidente. Simples assim. E o secretário, hein? O secretário, ele pode tanto ser escolhido dentre os titulares e suplentes dos empregados, como também escolhido dentre os titulares e suplentes do empregador, bem como ser escolhido de pessoas que nem fazem parte da CIPA. Vale ressaltar que o secretário da CIPA, a escolha precisa ter a anuência do empregador, né? Os membros da CIPA, o presidente, o vice, tem que chegar no empregador e falar: olha, nós escolhemos o João para ser nosso secretário. O senhor permite? Né? Aí o empregador vai dizer sim ou não. Ok? Então, tendo a ideia dessa composição da CIPA, o total de membros da nossa CIPA será 8, 9 ou até mais. Como assim, Nestor? Explico. Se você escolher o secretário da CIPA dentre os membros dos empregados ou dentre os membros do empregador, a CIPA continuará com 8 membros, sim ou não? Mas, se você escolher como secretário uma pessoa que não faz parte da CIPA, sua CIPA terá o total, né, de 9 membros, 9 componentes. Ou até mais. Por que até mais? Porque pode também escolher um secretário e um suplente de secretário. Então, nesse caso, se você escolher mais 2 pessoas que não fazem parte da CIPA, sua CIPA terá 10 pessoas. Ok? Beleza. Titulares e suplentes eleitos por votos dos empregados têm direito à estabilidade. O mandato de CIPA tem vigência de 1 ano e é permitido uma reeleição. E quanto à estabilidade, a NR5 diz: é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para a CIPA. Certo? Certo. O que eu entendo como eleito? O suplente também é um eleito? Sim, é claro que sim. Por exemplo, na sua cidade, se o seu deputado abandonar o mandato hoje, o suplente dele vai tomar posse. Então quer dizer que o suplente também foi eleito, ok? A mesma coisa com a presidente da República. Se ela abandonar o mandato, quem vai tomar posse? O vice. O prefeito dessa cidade é a mesma coisa. O vice. Então, o vice também é eleito. Por isso eu digo que só esse item já mata a charada. É vedada a dispensa do membro eleito. O vice, aliás, o suplente, também é eleito.
Mas, para acabar de vez com isso, a súmula 339 do Tribunal Superior do Trabalho e a 676 do Supremo Tribunal Federal são claras. Elas dizem que o suplente da CIPA também goza de garantia de emprego, né? Conhecida como estabilidade. Ok? Beleza. Como a CIPA faz segurança do trabalho? Bom, a CIPA faz segurança do trabalho de diversas maneiras. Vou estar explicando algumas delas para vocês. Primeiro, eu vejo a CIPA como uma ponte, tá? Uma ponte que liga os interesses dos empregados no que tange a segurança do trabalho até o empregador. Então a CIPA faz essa ponte aqui. Antes, os empregados tinham um interesse, uma necessidade com relação à segurança do trabalho e o empregador não ficava sabendo. Agora nós temos essa ponte, no qual os anseios dos empregados, através dos cipeiros, né, que são a ponte, são levados ao empregador. Então eles fazem essa ponte, esse diálogo. A CIPA também trabalha na questão dos mapas de risco, que é um levantamento gráfico dos riscos presentes no ambiente de trabalho, né, que é elaborado pela CIPA e pelo SESMIT. A CIPA também trabalha firme na questão de evitar acidentes e doenças ocupacionais, atuando desde a forma preventiva, que é fazendo inspeções no ambiente de trabalho, levantando os riscos presentes no ambiente de trabalho, bem como atuando de forma corretiva, que é depois que o acidente acontece, a CIPA vai observar a CAT que foi emitida, fazer a investigação de acidente, para evitar que acidentes parecidos aconteçam. A CIPA trabalha também, né, com a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Uma semana inteira onde a empresa pensa as questões de saúde e segurança do trabalho. A CIPA também trabalha a questão do EPI, né? Normalmente eles ajudam a fiscalizar o EPI, não é verdade? Eles cobram os empregados para eles usarem os equipamentos, né? Eles podem atuar também ajudando a empresa na escolha dos EPIs adequados para a atividade que o trabalhador irá executar. Então, tudo isso é trabalho da CIPA. E, para fazer tudo isso, a CIPA se reúne todo mês, onde nessas reuniões ela vai levantar as necessidades, as urgências que a empresa tem no tocante à segurança do trabalho. Nessas reuniões ela vai levantar o que ela precisa fazer para tornar o ambiente de trabalho mais seguro, mais humano, menos nocivo para o trabalhador. Beleza, então nós acabamos nosso passeio pela CIPA. Se você gostou, curte, comenta e a gente se vê. Ah, tá vindo aí o Mário Sobral, hein? Não tire os olhos da tela do seu computador. Tchau. Olá, senhores, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição aqui do SST, o canal. E a gente vai continuar com o tema CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E hoje eu vou falar sobre treinamento de CIPA. Você deve estar pensando, mas já tem lá na NR5, o que tem que ter no treinamento? Ok, mas eu vou atentar para alguns tópicos, dar maior atenção em alguns tópicos. Por exemplo, lá na NR5 fala que nós temos que tratar sobre noções de legislação trabalhista e previdenciária. Na minha opinião, alguns tópicos não são só noções não que devemos dar. Vai ter patrão que vai reclamar, vai dizer, não, olha, se eu der muita informação sobre a legislação, esse trabalhador pode depois entrar com processo contra a empresa e tudo mais. Na minha opinião, eu acho que hoje a coisa mais fácil que tem é conseguir informação. E também, com celular, hoje você consegue toda a informação sobre legislação trabalhista, previdenciária e tudo mais. O problema é ter a informação correta. Na hora que você passa para o trabalhador como é que funciona a questão de insalubridade, periculosidade, CAT, é muito mais interessante, porque ele vai ter a informação correta. Isso deve ser detalhado no treinamento de CIPA. O segundo tópico que eu acho que você tem que tomar cuidado são os treinamentos enlatados. O que são isso? Que isso, né? Por exemplo, você vai dar um treinamento, mas está sem tempo, ou acha ainda que não tem muita experiência e me contrata. Me chama o Mário Sobral lá para fazer um treinamento de CIPA. Ok, eu vou procurar saber
quais são os riscos da sua empresa, vou fazer uma visita, vou dar uma entrada lá, conversar com alguns funcionários, mas para melhorar meu treinamento em relação àquela empresa. Mas nunca será a mesma coisa que um profissional da própria empresa fazer o treinamento. Ele conhece os riscos com maior detalhe. Então, um treinamento enlatado é aquele treinamento que alguém de fora vai apresentar na sua empresa, mas não vai conseguir passar os riscos específicos que o seu cipeiro deveria saber. Terceiro tópico. Eu tenho que, a todo momento, falar para o cipeiro qual é o objetivo da CIPA. Qual é o objetivo da CIPA? Tratar da saúde e segurança dos trabalhadores. Por mais óbvio que isso pareça, tem muita CIPA que trata de tudo menos disso. Por exemplo, é comum tratarem de problema com a rota, é comum tratar de problema com comida no refeitório. Isso não tem a ver com CIPA? Depende. Se o problema é música inadequada, ou se é atraso da rota, isso não tem muito a ver com a CIPA. Tem a ver se o motorista está correndo, em função disso pode haver possibilidade de acidente. Isso tem a ver com a CIPA. Em relação ao refeitório, se toda sexta tem frango, isso não tem muito a ver com a CIPA. Agora, se os funcionários estão passando mal em função da comida do refeitório, aí tudo bem. Então percebe que a gente tem que direcionar quais os assuntos pertinentes para o cipeiro tratar. E isso deve ser alertado no treinamento. Quarto tópico. Eu tenho que verificar como gerenciar, passar informação de como gerenciar a CIPA. Por exemplo, eu tenho que passar informações sobre plano de ação, sobre cronograma, sobre orçamento, sobre como fazer reunião. Então, eu preciso que o meu cipeiro seja um gestor. Ele vai me ajudar muito mais se eu der esse tipo de informação do que ele souber a diferença de acidente para incidente. Ok, isso tem que ser passado também, mas a ênfase em gerenciamento tem que ser bem elevada. Quinto tópico, a função do cipeiro não é apenas identificar problemas. Isso é muito fácil. Chega lá, por exemplo, o corrimão da escada do setor 3 está quebrado. E vai lá e coloca na reunião da CIPA. Isso não me interessa. Eu preciso saber se a manutenção tem condições de fazer a correção desse problema. Se não tem, quais empresas terceirizadas podem fazer, quanto vai custar isso, quando será feito. Isto é que o cipeiro tem que fazer. Listar um monte de problema é a coisa mais fácil que existe e não resolve nada. Então, isso tem que ser passado no treinamento também. E o último tópico. A CIPA é para cuidar da saúde e segurança, como já falamos, mas não apenas dos problemas. É interessante que em cada reunião se traga bons exemplos que você tem de saúde e segurança na sua empresa. Boas notícias para divulgar isso. Então, eu encontrei uma coisa positiva relacionada à segurança e saúde da minha empresa. Eu vou trazer isso para a CIPA para poder informar os demais trabalhadores. Então, isso é um item importante que a gente deve lembrar o trabalhador no treinamento também. Então, espero que tenham gostado. Para a semana, continuamos com o tema CIPA. E ajuda a divulgar, a compartilhar esse vídeo. Um abraço!